Olá, você está no canal Vale História. Hoje temos o prazer de entrevistar o professor José Antônio Davidago Tabosa, professor da UFMG e um dos mais eminentes especialistas em História da Grécia Antiga. Vale História tem a honra de contar com dois artigos do professor. O primeiro na revista número 19, de nome Gibbon e a Religião, que foi publicado em 1998. O segundo, na Vale História 23, com o título Uma Cidade Quase Perfeita, a Cidade Grega segundo os Positivistas, publicado em 2000. É um prazer ter o senhor conosco. Professor, o senhor em seu artigo da Vale História número 23 fala sobre a visão dos positivistas no século XX sobre a cidade grega. Como a historiografia realiza essas pontes de comunicação entre o mundo antigo e o pensamento contemporâneo? Bem, essas pontes estão sempre presentes, mas nem sempre são conscientes por parte de quem as constrói. Né? E eu sempre tenho tentado, ao longo do meu trabalho, construir essas pontes de forma consciente, que é uma maneira de controlar o trabalho universitário. Né? E justamente esse artigo a que você se refere, que foi publicado na Vale História, ele faz parte de uma pesquisa que eu comecei assim que fiz o meu concurso de titulação aqui no Departamento de História. E a intenção dessa pesquisa sobre o que eu chamei então mais tarde de cidade grega positivista foi de fazer um balanço. Eu tinha perto de 40 anos nessa ocasião, já tinha quase 20 anos de pesquisa na área de História da Antiguidade, né, acerca do passado recente, do passado um pouco mais distante, da pesquisa acerca da Grécia Antiga e da história da cidade grega em especial. Porque eu fui formado muito ainda com base nesses autores de que eu trato no livro, mas sobretudo dos autores que começavam a se impor nos anos 1970 e que, na verdade, se colocaram em contraposição com esses autores. Né? Então, nós ainda líamos muito esses autores que eu trato no livro, mas sempre sob uma forma fortemente crítica, né, que na época era inspirada basicamente no trabalho renovador de dois grandes autores que, dos anos 70 em diante, por uns 30 anos ou mais, se firmaram como duas referências muito importantes sobre a história da Grécia Antiga e da cidade grega em especial, que foram o Jean-Pierre Vernant, no mundo de língua francesa, e o Moses Finley no mundo de língua inglesa. Então, o meu objetivo aí foi tentar entender de que maneira um tipo de interpretação da história da Grécia Antiga e da cidade grega que tinha sido construído e se mantido ao longo de praticamente 70 anos, desde o finalzinho do século XIX até o pós-Segunda Guerra Mundial, num espaço de pouquíssimos anos, desmoronou completamente. E por que motivos esse modelo historiográfico desmoronou completamente? A resposta não é difícil de ser encontrada. O que eu quis foi detalhar esse desmoronamento e por que havia uma urgência de encontrar um outro modelo nesse momento. Né? As duas razões fundamentais foram, então, o pós-Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, a descolonização. Digamos assim, o ruir desse modelo que era chamado de maneira pejorativa de positivista nesse momento, embora isso não tenha nenhum rigor propriamente filosófico, né, era mais uma maneira de descrever o que os autores dessas gerações da primeira metade do século XX tinham feito como história acerca da antiguidade, no meu caso, mas não foi só sobre a antiguidade. Esse modelo se tornou totalmente anacrônico por conta da Segunda Guerra Mundial e da descolonização. Esse modelo era um modelo da erudição tradicional, né, que via na antiguidade grega e romana, mas sobretudo na grega, né, um modelo a ser limitado no seu conjunto. Então, por isso é que, especialmente nesse artigo e depois no capítulo do livro que resultou da pesquisa total, eu chamo uma cidade grega quase perfeita, porque para eles era quase perfeita, né, essa cidade grega. O único defeito notável aos olhos desses autores era a falta de unidade nacional na Grécia Antiga. Fora isso, a Grécia era perfeita, porque
mesmo quando eles encontravam defeitos, eles encontravam razões para estabelecer desculpas ou nuances acerca desses mesmos defeitos. O único defeito irremediável da cidade grega era, aos olhos deles, né, era a falta de unidade nacional. E isso tudo devido ao traumatismo da Segunda Guerra Mundial, né, e depois, digamos assim, a impossibilidade, num contexto de descolonização, de continuar oferecendo esses primórdios da história da Europa como um modelo para o mundo inteiro, isso se tornou politicamente inaceitável, acabou resultando, então, na urgência de se encontrar outras explicações acerca da história grega e da cidade grega, né? Então foi isso, digamos assim, basicamente que eu tentei tratar, tanto nesse artigo quanto depois no livro que resultou do conjunto da pesquisa. Professor, o senhor se dedicou a vida inteira ao estudo de história antiga. Qual a sua opinião como professor e pesquisador sobre a eminente extinção da história antiga no ensino de história para alunos de ensino médio fundamental pela nova Base Nacional Comum Curricular que vem sendo discutida desde o ano passado e que deve ser implantada até junho pelo MEC? Sim. Vamos ver se isso pode ser reversível ainda de alguma maneira, né? Porque seria realmente uma pena que esse conteúdo, deixando de ser obrigatório, provavelmente venha a desaparecer completamente, o que é o cenário mais provável caso deixe de ser parte obrigatória do currículo. Aliás, é preciso lembrar nesse momento que a história antiga só não desapareceu nas universidades brasileiras nos últimos 30 anos porque a disciplina de história antiga continuou sendo uma disciplina obrigatória. Caso contrário, mesmo em ambiente universitário, a história antiga teria desaparecido sem essa obrigatoriedade. Eu sou contra as obrigatoriedades em geral, mas nesse caso acho que é uma questão de manutenção da biodiversidade no ensino de história, praticamente, né? Há duas maneiras de se enxergar essa questão, né? Uma maneira que é a que os meus colegas enxergam e que é verdadeira, que é a falta de informação, a falta de cultura e mesmo a ignorância das pessoas que trabalharam nesse projeto, né, acerca da história antiga e da importância da história antiga. Isso é um fato, né? É lamentável que as futuras gerações sejam privadas de uma coisa que faz parte do patrimônio universal, né? Então, que eles estejam estudando no Brasil, ou no Senegal, ou na França, ou na Austrália, ou no Japão, pouco importa, de qualquer forma, é um conteúdo que é interessante, é importante e é necessário, né? Está aí no noticiário desses dias, por exemplo, a possibilidade de uma descoberta importante no Egito Antigo, né? No Egito atual, sobre o Egito Antigo, né? Não sabemos ainda se é ou não, mas pode ser que nos próximos dias seja encontrada a câmara mortuária de Nefertiti, lá no Egito, atrás de Tutankhamon, né? Não é, por enquanto, informação confirmada, mas o mundo inteiro está falando disso, né? Então, imaginem aí os jovens brasileiros totalmente ignorantes até do nome, né? Até da problemática, até da existência dessa realidade histórica importante para o planeta inteiro, não é só para o Egito, ou só para a Europa, ou só para o mundo ocidental, né? Então, realmente seria uma coisa lastimável. Um outro aspecto dessa questão, que normalmente os meus colegas não abordam, mas que eu acho que deve ser abordado, é que a própria cultura brasileira está em processo rápido de reconfiguração. E nessa reconfiguração é mais ou menos inevitável que esse tipo de desordem ou de desastre aconteça, por falta de informação ou por interesses ideológicos bem delimitados, né? É verdade que essa história da antiguidade se tornou também uma história brasileira por conta da colonização, porque tudo isso começou a chegar por aqui junto com as caravelas dos portugueses, depois com as diversas influências, francesa principalmente, inglesa também, portuguesa sempre, né? E que em algum momento isso aí deveria ser repensado, né? Sempre que esse assunto aparece, agora com esse projeto, mas isso é uma coisa que está sempre no debate, né? Eu me lembro de uma passagem muito importante, muito bonita de um livro de Jorge Amado, acho que é a Tenda dos Milagres, em que um professor da faculdade da Bahia, na escadaria de entrada do edifício, defende a ideia de que a cultura baiana e brasileira é uma cultura latina e puramente latina, né? E em frente dele, um pai de santo, representante da cultura afro-brasileira, que está
degraus abaixo, assim, no diálogo, né, contestando essa ideia de que a cultura baiana, que a cultura brasileira é uma cultura puramente latina. Né? Então isso aí tem uma história cultural, política e ideológica no Brasil também. Né? E é inevitável que nesse reordenamento aí da sociedade brasileira, da cultura brasileira, da ideologia brasileira e, por conseguinte, dos currículos escolares no Brasil, essa coisa seja discutida. Né? É lamentável que seja discutida com uma intenção de exterminação, como é o caso nesse projeto. Né? Isso aqui é realmente lamentável. Então espero que se possa voltar atrás, que se reveja isso, né? E que se guarde, digamos assim, um justo espaço para esses assuntos que são importantes não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Essas crianças, esses jovens são brasileiros, mas eles são cidadãos do mundo, né? Eles não podem ser privados desse tipo de conhecimento. Muito obrigada, professor. Continue acompanhando o nosso canal.